Bom dia, boa tarde e boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje nós vamos iniciar um estudo onde nós vamos guardar resoluções, né, passadas pelas ciências, né, pelos diretores de resoluções que passaram muitos anos, muitos tempos se comprometendo na extração da realização que um alimento dá ao nosso organismo. Não só ao nosso, a diversificação orgânica. Porque um alimento, né, quando ele é uma matéria-prima, ele é muito complexo. Um alimento ele tem sua formularidade complexa. E ele é um organismo que se evoluiu a partir de uma pulsação, de uma construção de desorganização de uma vida. Então é uma operação lógica, é um rendimento que a gente precisa desimprimir uma competência sensitiva cada vez mais forte. E essa impressão é esse trabalho todo do ser humano, né? Porque ele só sobrevive graças a extrações. E nós extraímos também desses alimentos. E como que a gente extrai? A gente extrai a partir de decomposição gradativa desses complexos. Então, a evolução celular convolucionou, né, revolucionou a nosso status pela ordem direta de colher esses alimentos, né? Essa ordenação direta tem um incômodo celular, um dado incomodativo, porque isso entra ou deseja entrar nas nossas células, porque é da capacidade das nossas células produzir adequação para operar a decomposição desses fragmentos, né, que são alimentos triturados. Então, isso isso que a gente está fazendo agora é treinando uma concentração para um lado grande de resolução. E aí a gente cumprimenta todas essas resoluções para tomar de nota aquilo que a gente desagarra saber pelos medos ou pelas dispulsações, entendeu? Então, todo esse complexo alimentar transitados entre nós fizeram seleções. Então, nós temos na arte da sobrevivência e das extrações as seleções dos organismos que mais convergem ao nosso ser uma harmonia. A gente tem uma palavra bem bonita que desassenta na saúde essa harmonia, que é a homeostase do organismo. A homeostase é o balanço preciso do organismo sobre a capacidade do ser afirmar que está tudo bem. Então, quando a gente afirma, tô bem, às vezes a gente faz uns desvios do que não está bem para poder afirmar aos outros que está bem. Só que nós mesmos sabemos que não estamos bem e falamos isso com pólvoras de músculos desconstringidos na ação. Então a gente fala assim, tô bem,
Eu tô bem sim. Ah, tô bem. Só que às vezes a gente não tá tão bem assim. E aí a gente sabe. E a homeostase é o maior nível que a gente consegue dizer que está bem em um determinado instante, né? Então, nesse agora, você está procurando, o seu organismo está procurando a homeostase nesse agora. E a homeostase é o movimento que vai desparticularizar o melhor efeito orgânico. Isso acontece em todo momento. Quando a gente come, quando a gente cheira, quando a gente olha, quando a gente escuta e quando a gente faz tudo isso ao mesmo tempo. Tempo, tempo. A gente comporta no tempo, a gente comportar no tempo. A gente tenta computar para desportar melhor homeostase no tempo. Essa nossa razão de sobreviver, com esses motivos, trouxeram ao mundo muitas revoluções. Incansáveis operadores humanos buscando suas homeostases para passar adiante e revelar-se superior por homeostase em uma sucessão de tempos, nos deram receitas. Somos muito gratos por essas receitas. Essas receitas estão na ciência, estão na agricultura, estão nas aparências, estão em todos os lugares essas receitas. Estão nos trânsitos, de todas as formulações de produtos que nós utilizamos para desaguardar o nosso tempo e entregar valor, trabalho, né, fazer essa consubstanciação, né, troca, é uma coisa muito importante, né? Quando a gente consegue se agradar disso, quer dizer que a gente tem um certo treino de desafinar sobre essa condução lógica, esse aparato lógico. Ao me assistir, vocês se desafinam, vocês treinam se desafiar para se aparar sobre o meu descomportamento lógico, né? Que é diferente e é bom que seja diferente de todos os outros, porque a gente está falando do meu lado de descompulsionar resolução de dados de créditos científicos e administrar esses créditos, né? Esse é o meu lado de convergir importâncias para isso. E uma coisa que eu gosto muito e que a gente vai começar a falar nessa playlist nova no canal é sobre a alimentação, né? Essa complexidade que, pelas operações em números elevados, nos fez descomplexar em um dado de automação, né? E aí a gente descolinergicamente a gente suspende todas as figuras rítmicas desse contrato de razão, porque a gente tem a sonoridade, a gente tem a olfação, a gente tem a visão, né? Então tudo isso desimprime para nós uma conversão de valor. Se a gente desautomatifica isso, a gente pode perder algum valor para outros valores, né? Mas pode ser uma troca com rendimento bom, depende da pessoa, depende da construção e assimilação lógica, depende da perfuração dos dados que ela desencontra sustentar ao perder essa relação, não é mesmo? Então nós respeitamos até mesmo isso. E aí essa orquestra
de elevar o alimento para o nosso interior, ela tem se feito importante, principalmente pelo lado da saúde, né? A saúde, ela colocou muita gente investigando as intimidades da organização desses complexos. E aí, para chegar nessa intimidade, a gente precisou de separar substâncias que formam todo esse agregado, esse conjunto. E dessas substâncias a gente tentou tendenciosamente ver qual que é a retração do nosso organismo frente à utilização delas. E a gente tem conseguido dados relevantes. Então nós vamos pegar alguns dados e transferir ao nosso conceito de destacar sobre determinado momento essa lógica. E isso vai ajudar que a gente opere mais os nossos pulsos para que a gente consiga frear ou acelerar os nossos desimpulsos nessa busca de encanto, né, de potencial de encanto para lutar por determinada razão, não é mesmo? Então hoje, no vídeo de hoje, a gente vai entrar nessa engrenagem, nesse dado da engrenagem que chama pirâmide alimentar. Pirâmide alimentar. O modelo de pirâmide, ele é utilizado muito tendenciosamente para poder calibrar um plano lógico. Então olha só, a pirâmide, ela consegue calibrar um plano lógico porque ela tem muita semelhança com as nossas pernas, né? Com coisas nossas pernas. E as nossas pernas, dentro da organização de estar num plano sobre uma força, sobre um peso, né? Olha o peso, uma força, a gente chama que é anormal esse peso. Então o que acontece? Ela descalcula sempre a melhor razão entre a distância desses pés. Só que o que acontece? A melhor razão, ela vai descrever uma associação de conexão entre esse plano, que representa o plano exterior, e esse plano aqui, ó, que representa o plano interior. Legal? E aí esse plano interior tem as suas pressões interiores. Bem interior. E aí nessa pressão interior, né, ela vai se desescalando a partir da ementa de manutenção, que é a alimentação orgânica. Tudo isso coopera com a desadequação dos instantes em lojas de sentimentos. Né? Sentir os imentos. Olha aqui os imentos. E aí os alimentos, né, que a gente eleva aqui, ó, eles, para nós, eles dizem atenção porque eles suspendem essa realidade aqui, ó. Então a gente tem essa pirâmide, por quê? Dependendo do ali, do dado, né, a gente vai ter uma certa face de razão de pressão acumulada, né?
Então, dependendo do dado, isso aqui vai mudar, né? Então, dependendo do peso, né, da forma que a gente está no plano, a gente muda a conexão de plano. A gente tem essas pás de plano, né? Então, dependendo da forma... Então, a alimentação nada mais é do que desinformar um dado que vai se somar ao organismo. E aí, nesse registro, a gente tem a pressão que descontraria esse dado. Então, olha aqui, que vai desimportar para nós aqui, porque tudo isso aqui pode aumentar, acelerar o que? A passagem do tempo ou diminuir. Nesse caso a gente chama de ampoleta, que conta o tempo sobre algum objetivo. Isso aqui é um sistema de medida de tempo sobre objetivo. Sempre quando a gente está em um objetivo, a gente pode contar esse objetivo com as variações das posições desses dados aqui, né? E a alimentação, ela não ocorre dentro de uma escala de tempo. Então a gente alimenta conforme o tempo vai passando, a gente vai alimentando, né? Consumindo. E aí a gente tem uma certa imagem que diz um dado pra gente, né? Uma força contínua. Porque a gente continua se alimentando. Só que para desenvolver a técnica do conhecimento dessa contínua, olha aqui, a gente desconta mais ou menos com determinado tipos de alimento, porque a gente cria uma relação de desafinar essa tal da ampulheta que diz o objetivo a gente. Então a gente tem alimentos que fazem com que a gente continue mais ou menos em determinado objetivo, porque a gente presta essa associação aqui, Então isso não é importante pra caralho. Então essa pirâmide que vai dar um dado diferente nessas rodas aqui, olha só. Dentro do núcleo de descontração do organismo, que a gente falou que é elevado àquela conta de homeostasia, se faz muito importante, né? E até mesmo porque a gente associa tudo isso pelo produto dos sentimentos, que a gente até meio que descolore a química desses sentimentos como controle de organismo, né? Às vezes a gente desconta os sentimentos até mesmo nas outras pessoas. Essas conexões. Então vamos lá. Vamos começar a entender a base de dados que promove com tanto sucesso e nunca sai de moda essas atividades. Essas operações que são tão elegantes, são tão potentes e são tão consagradas, eleitas, culturalizadas, harmoniosas, fortes, desenvolvidas, compulsórias, elementos de estratégias, né? Olha só, transformadas, reinventadas, tratadas, relacionadas. Cara, é verbo pra caramba. Bom, de verbo em verbo, a gente até vai encontrando outras comidas, outros tipos de comidas, não é mesmo? Bom, então a base do nosso mundo é a agricultura, é a alimentação. E a gente tem um motivo para isso, né?
ela que permite a gente se envolver com outras coisas. Então, vamos lá. Pirâmide alimentar. A pirâmide alimentar é um tipo de gráfico que organiza os alimentos de acordo com suas funções e seus nutrientes. Então aqui a gente tem um gráfico que organiza a comida de acordo com suas funções e seus nutrientes. Importante ressaltar que a principal finalidade dessa organização consiste em fornecer informações acerca de uma alimentação saudável e equilibrada. Então, fornecer informações sobre a alimentação. Então, isso é um trabalho científico, como a gente falou, que busca dentro da organização que desorganiza a matéria, os dados de um conjunto. Então você tem um conjunto de dados e aí a gente investiga cada pecinha dessa para ver o que ela faz na forca, né, de determinado organismo, né? Então qual que é a sistemática que esse dado desse conjunto de alimento faz, né? Despendura esse aqui em uma árvore, em uma sensação. E aí a sensação desequilibra ou manda esse cara se desequilibrar em função dessa desorganização, até porque vai ter uma pressão desassociada que ele vai ser obrigado a decompor, a digerir. Então, olha o carro da vida, né? Para quem não entendeu, o farol tá aqui. A estrutura da pirâmide alimentar. Olha que imagem mais elegante, que representa esse dado. Pirâmide alimentar. Grupos 7 e 8, grupo 6, grupo 5, grupo 1, a base da pirâmide, a água. Vamos lá. Alimentos energéticos extras, alimentos construtores, alimentos regulares e alimentos energéticos. Então, óleos são alimentos energéticos extras. Proteínas, aparentemente, são alimentos construtores. Vegetais são alimentos reguladores e grãos são alimentos energéticos. A estrutura da pirâmide alimentar indica os alimentos considerados essenciais para a nossa saúde, apresentando aqueles que fornecem os nutrientes necessários para uma vida saudável e para a prevenção de doenças. Cada andar da pirâmide representa um nível. Existem 4 níveis como segue. Então, a gente tem esses níveis da pirâmide, como a gente falou na desescalação. Que grãos, vegetais, proteínas.
Aqui grãos a gente pode chamar também de carboidratos. Alimentos energéticos, lipídios. E aqui a gente vegetais, a gente pode colocar que são vitaminas. Proteínas a gente coloca carne. E lipídios a gente coloca não sei, leite, porque óleos, né? Óleos. Classificação dos grupos alimentares. Grupo 1, carboidratos, alimentos energéticos. Vamos pegar esse grupo 1 aqui. E aí a gente vai entender qual que é a equação dessa energia. Até porque já é consequência para nossa vida não aprender, né? Então, ó, carboidratos. Carb, né, complementar, hidratados, né? Então, são alimentos energéticos porque eles são fáceis de decompor. O que é decompor? É você pegar alimento que a gente julga sólido, e aí esse carboidrato ele é bem polar. O que é polar? É que ele consegue se misturar bem com a água, né? E aí quando a gente come esse alimento sólido com os nossos líquidos, pequenas gotículas de líquidos facilitam a quebra desse alimento. E aí esse alimento ele vai ficar pequenininho, ó. Então isso aqui vai virar para nós isso daqui, ó. Quase que gazinho. A gente chama de pétalazinhas, moléculazinhas, partículazinhas. E aí essas partículazinhas conseguem ser absorvidas. O que? Mais rápido. E essa rapidez faz um diferencial. Esse rápido faz um diferencial na pressão sanguínea, no vestido sanguíneo. Esse diferencial no vestido sanguíneo faz com que o sangue descarregue mais amor, ou seja, valor, dor, para não falar que é dor, ok? Para as células, porque é uma cosquinha, né? Dependendo do nível de carga do sangue, o sangue faz cosquinhas. Agora, se você colocar muita coisa no sangue, você pode até chegar a sentir dor, viu? Cuidado com o excesso de doce. E aí você pode amar, porque o amor ele vem de uma receita. Ou você pode só valorizar, ou você pode até sentir dor. Isso vai da escala de adequação, ó. Se você consome muito, você pode sentir dor. Se você consome meio, você valoriza. Agora, quando você consegue reduzir, você consegue amar. Por quê? O amor ele vem da falta de coisa para chegar no valor. Só que essa falta, ela busca ser benigna, né? Não maligna. A benignidade da falta consegue amar, ok? Amarrar o tempo para poder chegar
às vezes numa adequação, que às vezes, no caso nosso, é perder peso. Então, por isso que o carboidrato é um alimento energético. E ele é os grãos, são os grãos. Grãos. Representa a base da pirâmide, indicando os alimentos que fornecem energia, pois ao serem consumidos, os carboidratos são convertidos em açúcar no sangue. Viu? Convertidos em açúcar no sangue. Quer dizer que a gente tem aquele fluido sanguíneo, e aí com o efeito do carboidrato ele fica assim, ó. Né? Ele fica diferente, olha só a diferença. Né? E aí essa diferença roda com o sangue com turvalicidade. Essa turvalicidade vai fazer com que o sangue bate nas paredes e a pressão da carga de batida vai fazer com que as células fazem um filtro, a gente chama de plasma, né? Filtre o sangue e descarregue energia, né? É um efeito de contração mesmo no sangue, né? Do espichar do sangue passando. E aí quando ele chega no órgão, ele chega com mais pressão, mais solidez. Por quê? Porque existe o carboidrato, solidez carboidrática. Então ele fica mais às vezes solúvel, insolúvel. Depende do alimento, depende da quantidade de carboidratos, ok? O consumo na forma integral é recomendado pelo número de fibras. Então aqui, ó, número de fibras. Então a gente tem a quantidade de fibras em um determinado alimento, vitaminas e minerais, que deixam essa absorção lenta. As principais fontes de carboidratos são arroz, pão, batata, massa, mandioca, cereais. Por que ele falou que deixa a absorção mais lenta? Porque depende do número de fibras do carboidrato, né? Você pode ter uma quantidade de fibras maior ou menor. O espaçamento das fibras, né? O contraste das fibras. E aí essas fibras elas vão estar regadas com alguns tipos de vitaminas e sais minerais. É o que diferencia o sabor. Sabor diferente. Então é como se fosse um arranjo de fibras que é colado pelas vitaminas e minerais. Então isso tudo vai dizer o quanto, né, é fácil de quebrar essas moléculas. E aí a gente tem o arroz, o famoso arroz, que é um grão e a gente cozinha ele. O pão, que aí não precisa de cozinhar, ele já vem numa textura de fibras coligadas a partir da fermentação e tudo, que já estão, né, em condições adequadas. A batata, que precisa de cozinhar, e aí ela consegue se hidratar o suficiente para amolecer, para espaçar as suas fibras. Tudo aqui é espaçamento de fibras. O macarrão, space de fibras. Okay? Mandioca e cereais. E aí com esse space de fibras, a água consegue adequar a maleabilidade para que o nosso consumo consiga aderir digestivamente todos esses carboidratos. Perfeito? O segundo grupo, então, vai ser as verduras. Elegantes verduras. Complexas. O quanto puderem ser. Não é mesmo?
o quanto elas puderem ser complexas, elas serão, porque isso é a sensação delas de vibrar na natureza sobre sobrevivência. Verduras e legumes, alimentos reguladores. Por que as verduras e legumes elas vão regular, né? Está acima da base da pirâmide, representa as folhas de as fontes de fibras, vitaminas e minerais, que ajudam no controle e funcionam no corpo, e funcionamento no corpo. O que acontece no corpo? O corpo, ele tem uma certa memória. E essa memória é compulsiva, né? A gente tem uma memória compulsiva. Por quê? Porque a gente descomporta sob alimento. Então a gente descomporta o organismo sobre o alimento. E aí esse descomporta é o sabor. É uma razão de sabor. Esse sabor faz com que a gente reflexione o que? Reflexione o estado. Por que isso é importante? Porque isso traz o equilíbrio. Então é uma resposta, né? A gente precisa dessa resposta. Só que como que a gente tem fonte para essa resposta? Aí a gente come vitaminas, minerais, fontes de fibras que ajudam no controle do funcionamento do corpo. Então, as verduras e legumes, durar e controlar o ângulo de ver alguma coisa, né? Legumes representa no organismo a gente reagir corajosamente, né? Verduras e legumes é o que dá coragem pra gente. O consumo de verduras e legumes melhora o hábito intestinal. Alguns alimentos deste grupo são brócolis, couve, repolho, abobrinha, etc. Por que eles dão coragem? Porque verduras e legumes são coisas que fazem com que a gente melhore a estratégia de consumo. Elas conseguem ter uma variação de tons de sabores maiores. E aí, com esses tons de sabores, ao praticar o comer dela, a gente consegue domar o organismo, né? E fazer com que o organismo consiga animar, né? Na real, é isso mesmo, né? Não é nada demais, é só isso tudo mesmo, porque em alguns momentos é só um ânimo diferente que a gente precisa, né? E aí verdurar e legumes fazem isso, né? Eles são complexos. Uma outra coisa, né? Por que eles não são energéticos? Por que eles são reguladores? Porque eles a partir do consumo desses alimentos,
eles conseguem desenvolver, eles desenvolvem no organismo algumas variações de informações. O que isso quer dizer? Quer dizer regulação. Por quê? Algumas variações de informações. Porque o excesso de uma informação pode causar mal. E aí, quando a gente consegue diversificar o excesso, né, a gente consegue regular. Né? E aí, às vezes, o excesso de algum alimento destrói algumas partes do organismo por intemperismo, né? É meio que a gente tem um solo e a gente só planta uma coisa. Aí a coisa que essa coisa planta, ela depende, se ela não conseguir repor, ela já era, o solo já era. Então quando a gente planta uma coisa, aí depois planta outra, a gente consegue regular o solo, né? Então, reguladora é por isso, né? Para poder realmente regular a realidade do evento de comer. Funciona muito bem. Por causa que as células, elas às vezes elas ficam irritadas do alto consumo delas para uma certa atividade. Elas meio que se relaxam, né? E aí para dar uma férias para a célula, às vezes a gente precisa de legumes e verduras. Vamos pôr isso aqui, vai ficar elegante, né? São férias. Para onde que você vai comprar legumes e verduras? Não é para feira? Então as férias aí. Chegamos nas férias. Ajuda nas férias, né? Grupo 3. Frutas. Alimentos reguladores também. Alimentos reguladores, as frutas também vão ser alimentos reguladores. As frutas estão ao lado das verduras e legumes. Então, olha que coisa mais bonita. Deixa eu ver. Olha isso aqui. Veja se isso não é complexo, né? Um organismo vivo fez o fruto para proteger a sua semente. Olha que legal. E para proteger a sua semente, ela deu a sua vida na maior graça possível, que é o sabor da... Cara, isso é lindo demais, velho. Não é mesmo? Isso é a mamãe. Ó a mamãe. Que legal, cara. Que lindo, né? Tipo assim, ela compôs um tantão. Ela fez uma reserva grandona de energia aqui para que ela colocasse as sementinhas daqui, ó, e as sementinhas durassem o maior tempo possível. Cara, isso é lindo demais, porque quando a gente come, a gente sente o filho da mãe, natureza. Nossa. Ai, eu desmonto nisso. Que eu amo comer. Comer é uma maravilha. Todo o dinheiro do mundo para comer a melhor coisa. E a gente come as pessoas também, a educação das pessoas, né?
Então a gente tem essas frutas aqui, ó. Olha que lindo o que ela faz para proteger a semente. Olha que complexo, né? Olha o padrão matemático que ela consegue nascer, né? Fazer nascer. A gente tem muito a aprender com elas. Quer dizer, com toda a natureza, até mesmo com a que a gente tenta inventar a partir dessas alimentações, né? Bom, as frutas estão ao lado das verduras e legumes, representando outro tipo de fonte de fibras, vitaminas e minerais. Então agora a gente tem o outro tipo. Então, legumes e verduras também são essas questões, só que elas são diferentes, né, no sentido do verbo haver. Porque na verdade elas são placas de chamar a atenção. Isso aí é uma coisa mais, um olhar mais íntimo, né? Outro tipo de fonte de fibras, vitaminas e minerais, a frutose, a açúcar da frutose. Então aqui a gente já tem uma molécula de energia, frutose, né? Como se fosse um grão, só que um grão diferenciado, um grão de mãe para filho. Eu gosto de colocar assim porque fica atencioso. Grão de mãe para filho, ou de mãe e de pai para filho. A gente fala mãe porque convencionou, mas tem tanta mãe que é pai, né? Mãe e pai. Aumenta o nível de açúcar no sangue de forma rápida. Alguns exemplos de frutas são abacaxi, maçã, banana, kiwi, caju, acerola, etc. Então, aumenta o nível de açúcar no sangue. Dependendo desse nível aqui, ó, a gente fica muito bem, muito corajoso. Então depende do nível, né? Por isso que a gente passa muito tempo treinando o nível de educação. Treinando educação, porque educação é pisar no pedal, né, não? Treinando a educação. E aí a gente passa adiante o que a gente conseguiu treinar. Além das opções tradicionais, as frutas exóticas são também opções de frutas a serem consumidas. E aqui tem esse link aqui porque realmente eles têm, esse site, eles têm a lista de frutas exóticas. Eu até peguei aqui, ó. Cherimoia, granadilha, lixia, longan, mangostão, physalis. Então, se você achou que já tinha comido todas as frutas, é difícil, né? Romã, tamarilo. Acho muito difícil alguém ter comido todos os tipos de frutas. Até porque elas são vivas, né? Estão sempre aprimorando. O pessoal que trabalha com isso ama de verdade, né? Imagina quantos anos na nossa vida a gente tem de coleção de atenção para com esses conhecimentos, cara. É muitos mesmo. Leite e derivados, alimentos construtores, estão no quarto grupo da cadeia.
né, da pirâmide. Construtores. O que significa construir? Significa que eles vão conseguir, sobre o rendimento no organismo, uma adequação estrutural. Eles vão conseguir indexar estruturalmente aonde for preciso, né? Diferente dos outros alimentos que são químicas que desbalanceiam, né? A estrutura, ela vai pegar o ritmo das células e vai fazer isso aqui, ó. Vai meio que condensar. Olha o que a estrutura faz. Condensa. A gente não tem o leite condensado. Os estruturadores, eles condensam. Eles estão desse tamanho assim, ó. Eles vão, conforme vai passando o desidratamento, a decomposição das matérias que fazem com que ele fique líquido. Olha como que ele fica. Ele fica assim. E aí ele vai para, aí o sangue transporta ele para um lugar onde ele vai ser adequado estar para construir moléculas. Só que isso aqui, ó, é bem menor do que a gente está vendo. E consegue sofrer lapidação. Tá vendo? A gente pode lapidar isso. O organismo, ele faz isso muito bem com as suas necessidades, né? E aí o que acontece? Localizado na parte intermediária da pirâmide, vamos ver em qual parte. Aqui, ó. Proteínas. O leite e seus derivados são uma excelente fonte de cálcio. Cálcio. Essencial para a constituição óssea dos dentes. Óssea e dos dentes. Perfeito. Além disso, também fornecem proteínas ao organismo. Então você gasta o organismo. E aí, no final das contas, as proteínas, principalmente as proteínas complexas, que precisam de níveis de cálcio, a calmodulina, calcitonina, deixa eu ver aqui, ó, proteína com cálcio. Vamos ver se a gente acha alguma aqui. Caseinato de cálcio. Caseína. Vamos ver a caseína aqui. Principal proteína presente no leite da vaca, de ovelha ou de cabra. É rica em aminoácidos que ajudam a digestão, como triptofano, leucina e valina, que estimulam o ganho de massa muscular. Depois a gente vai começar a estudar melhor essas proteínas e tal. Voltando aqui. Proteínas ao organismo. O principal alimento deste grupo são queijo, leite, iogurtes, etc. Proteínas ajudam a fazer negócios. Falar assim porque as pessoas entendem mais fácil. As pessoas, assim, no caso, eu mesmo, né? Negócios. Por que fazer negócios? As proteínas ajudam a fazer negócios? Porque elas armam estruturas, né? Elas armam estruturas ou consertam, negociam no organismo buscando a homeostasia no módulo de operação.
né? Então, se você tem uma corda rítmica, a proteína ela ajuda a você repetir essa nota. Então, ela ajuda que a repita, porque ela arma um negócio de repetição. A proteína ela opera assim. E aí ela desacorda para repetir, porque a repetição consegue melhor rendimento homeostático. O que reiterando é equilíbrio. Então ela meio que navega fazendo as lapidações. Lapida. Vamos ver aqui, só para deixar marcado aqui, homeostase. Homeostase é a tendência a resistir às mudanças a fim de manter o ambiente interno estável, relativamente constante. E não caiu bem esse. Capacidade do organismo de se manter constante para que suas funções e reações químicas essenciais não sejam influenciadas e permaneçam dentro do processo de regulação que mantém o organismo em constante equilíbrio. Aí, viu? Aí sim. Porque tem muita complexidade funcionando ao mesmo tempo e buscando o aproveitamento do alimento, né? Sobre a via do sangue. Cara, é fascinante. É melhor do que corrida de Fórmula 1. Quer dizer, corrida de Fórmula 1 nem é tão assim. Ah, não, tem o seu lado. Tem o seu lado de sabor, né? Tudo tem, né? Vejam também alimentos de origem animal. Então, esses aqui são de origem animal. Esses também são. Carne e ovos também são alimentos estão bem aqui, ó, no grupo 5. Carne e ovos. Assim como os leites e derivados, este grupo está na parte intermediária da pirâmide e representa a fonte de proteína de origem animal. Fonte de proteína de origem animal. Vou te falar. Não vai achando que o leite não é de origem animal, não. Tá? O leite, ele é de origem animal. Né? Então... é porque existe a alimentação do animal que é de vegetal, mas o animal precisa do animal para produzir o leite. Os alimentos deste grupo têm como característica serem ricos em ferro e vitamina B6. Então aqui a gente tem uma diferença desse tipo de alimento construtor das proteínas de origem animal. Nesse sentido falando, né? Ferro e vitamina B6 e B12. Prevenindo anemias. Os principais alimentos deste grupo são peixe, frango, carne e ovos. Anemia. Peixe, frango, carne e ovos. O que esses alimentos têm em comum? Vamos lá. Textura, a gente tem uma textura mais pesadinha, se bem que o ovo depende, né, de como é feito, né? Mas a gente tem a textura, né? E o que mais, né? A complexidade das moléculas. Um exemplo dessa complexidade é se você hidratar com água. Né? Depois de quanto tempo
quanto tempo, né, passado quanto tempo ele vai sofrer alguma alteração. Então aqui a gente vê a estrutura, a construção complexa de um rendimento, né, desse rendimento. Peixe, frango, carne, né, principalmente o peixe. A carne de peixe ela é muito saudável, mas o invólucro do peixe, né, é uma coisa assim que técnica organológica mesmo. Muito foda. E tudo isso, né? Quando a gente come tudo isso aqui, ó, o organismo ele consegue, é claro, depois de muito tempo e muito trabalho celular, o que é esse trabalho? É você ter qual que é o nome do negócio mesmo? Aminoácidos. Você ter. Primeiro, a gente tem que entender que cada organismo é de um jeito, né? E esse jeito dos organismos, né? A gente tem o efeito dos rendimentos harmônicos, que é o tal do metabolismo. O metabolismo dos organismos depende dos complexos de hormônios que eles liberam. A capacitância das células trabalharem num dado ritmo, né? Porque tem células que estão pesadas e aí chega um alimento mais pesado ainda para elas, dificilmente elas vão fazer isso daqui, ó. Agora, células leves, quando você joga muito alimento, elas vão fazer isso aqui, ó, rapidão, vai digerir rapidão, tipo passar a borracha no caderno, sabe? Fazendo assim, ó. Enquanto uma faz assim, ó, a outra faz isso daqui, ó. Por conta do estado do peso mesmo, da agregação celular, né, regional, principalmente em volta dos órgãos que cuidam desse processo de digestão. Então, o local que tem excesso de peso também importa nessa questão de emagrecimento, né, de consumo de digestão desses alimentos. Então esse é um alimento também construtor. Como se uma fosse gesso, como se esse fosse gesso e esse outro aqui, ó, né, derivado fosse cimento, né? Vamos pôr aqui. Vamos pôr para ser um pouco sair do comum, ó. Gesso. Não, esse aqui é outra coisa. Esse aqui que é gesso. Gesso e cimento. Assinatura. Então, por fim, não por fim ainda não. Aqui. Mais alguns alimentos construtores aqui, ó. Agora a gente vai falar das leguminosas. Só que com uma característica diferente, né? Leguminosas e oleaginosas, alimentos construtores. As leguminosas completam a parte intermediária da pirâmide, representando as fontes de proteína vegetal. Também são excelentes fontes de fibras.
Então elas são proteínas, mas que tem uma quantidade de fibras maior. Não, também, né? Quer dizer, não é que é maior, não. Compõem esse grupo feijão, soja, lentilha, grão de bico, castanhas, etc. Então são alimentos muito complexos, né? Se a gente pegar o feijão, soja, lentilha, o grão de bico, castanha, esses quatro aqui principalmente. A castanha também tem um pouquinho, mas eles são muito duros, um pouquinho, ó, duros. O que isso quer dizer? O estado de dureza quer dizer que eles são muito desidratados. E eles têm uma forma semelhante também, né? São aquelas coisas assim, né? Grãozinhos e tal. São coisas assim. E aí o que acontece? Nós não conseguimos comer o alimento assim puro, né? Você pode até conseguir comer, mas você vai passar mal. O que a gente precisa de fazer? A gente tem que cozinhar né? Com a água. A gente tem que pegar uma panela, colocar água e fazer com que a água faça assim com elas, ó, irradie elas. O que a água vai irradiar elas? A água, ela vai buscar quebrar um pouco, ó, o H2O da água, o H2O da água, que é a água, vai fazer isso aqui, ó, sobre o brotinho, né? E aí o brotinho ele vai sofrer a irradiação da água. A gente não precisa falar a onda da água, né? A onda da água. Porque quando a gente fala irradiação, a gente fala da onda eletromagnética. Então a gente vai falar da onda da água aqui, ó, que é causada pela alta temperatura. Então a gente come o alimento irradiado, ou seja, ondulado pela água. E essa ondulação faz o quê? Faz com que essa onda consiga quebrar essa dureza aos poucos. O que é dureza? É como se fosse um tantão de partículas assim, ó. Olha só, a gente tem um tantão de partículas assim, ó. Só que o que o modo de preparo dessa organização faz? Ela faz assim, ó. Quando sobe muito, ela faz uma torção. E olha só, e aí continua o seu processo até que chegar no seu limite, ó. E aí vai compondo. E aí o que faz de novo? Faz de novo. E aí esse é o famoso grão. A água, quando ela bate na água temperada e a água faz assim, o que acontece com esse alimento? Ele vai se dissolvendo na água. A gente pega, opa, o alimento ficou. O que acontece? O alimento vai ficando hidratado e aí ele chega num ponto que dá para digerir. Só que o que vai acontecer no organismo? A gente vai digerir essas partículazinhas e elas vão virar para nós construtores, principalmente quando a gente não conseguir
digerir. Então, se a gente digere isso aqui em excesso, a gente vai ter que transformar esse excesso em gordura, né? Então, a gente também consegue transformar isso aqui em gordura, o organismo, né? Por meio de muito trabalho, viu? Então, a gente gasta muito trabalho para poder fazer gordura. Não pensem vocês que os quilinhos a mais de gordura são fáceis de conseguir. A gente gasta energia pra caralho pra isso. Só que o que acontece? Ela fica muito ficado, porque ela é como se fosse isso daqui. E aí pra digerir isso, cara, é um trabalhão. Você tem que ficar sem comer. Quer dizer, você tem que fazer regimes, comer muito menos, para que o seu organismo consiga armar uma bomba de puxar essa gordura para o sangue. E ele consegue fazer isso quando você reduz muito o alimento ou cria um plano para isso. Você precisa de um engenheiro para te ajudar a fazer isso se você não conseguir fazer. E esse engenheiro se chama nutricionista. Por isso que você aprende essa matéria no ensino médio, para você tentar não precisar disso, né? Por isso que foi colocado nas escolas e tal. Vamos lá. 7. Óleos e gorduras, alimentos energéticos extras. E aí, olha o que acontece com esses grãos em excesso, né? Esses almoços em excesso, né? Almoção. Almoção. Vira o quê? Vira extra, né? Vira sobrepeso. Alguns acadêmicos conseguem esconder isso com brações, como se fossem cactos, né? E aqui às vezes fica assim, né? Brincadeiras à parte, né? Os óleos e gorduras, deixa eu até apagar aqui. Os óleos e gorduras fazem parte do topo da pirâmide. Olha só. Então, eles vão estar aqui, ó. Óleo e gordura. Bem distante da água. Quer dizer que esses óleos e essas gorduras, eles são apolares. Então, se a gente tem o polar aqui, ó, sobre os pés da gente, polar, a água, né? E aqui a gente vai ter o apolar. Olha o apolar aqui. Né? Então, ó. Bom, os óleos e gorduras fazem parte do topo da pirâmide. Os alimentos deste grupo são fontes de energia, além de serem responsáveis pelos transportes de vitaminas e complexos B. Transporte de vitamina. Praticar esporte não é bom? Porque você não dá os pulos, e os pulos não fazem com que a água no seu corpo se desidrate.
Só que esse desidratar da água no seu corpo, quando você pula, você faz com que esse polar, né? Veja bem, que esse polar ele consiga energizar o organismo. E aí essas partículas de água, quando você pula, sabe o que fazem? Ajudam a quebrar essas camaradinhas aqui, ó. Esses excessos de almoções de grãos de bicos, de lentilha, de soja, de feijão que não foram bem digeridos e foram acumulados e tendo que transformar ao longo do tempo de muito trabalho em gordura. Polar ajuda a queimar a gordura, olha só. Ele leva a água lá pro alto. Olha a água aqui, ó. Ele faz a água tocar aqui, ó. Quem tá vendo? Que veja aqui, ó. A água tá na base. Ele faz com a água vir pra cá, bater onde que tá aqui, ó. Por quê? Porque ele irradia, né? Ele faz assim, ó. Vamos pegar isso aqui, ó. Olha o que a gente vai fazer agora. A gente vai pegar essa pirâmide e vai mostrar esse processo desorgânico, que é uma organização bem lógica mesmo. Então, se a gente ver isso aqui, ó, aqui é o apolar, isso aqui é o polar. Então aqui, ó, pé, né? Mão e cabeça. Se a gente leva aqui, ó, a água pra cá, ó, o que acontece? Só que pra gente levar a água pra cá, no organismo, que a água é gás, a gente precisa de pular, a gente precisa de fazer a gasometria. Não é gasometria não, a gente tem que fazer a gente tem que engasificar, né? E engasificar é você pular mesmo, aqui ó, fazer a onda. Então aqui ó, é mais fácil você misturar grãos do grupo 1. Depois fica mais fácil para você misturar esse. Depois fica mais fácil para misturar esse. E aí por último a gente tem que pular bem altão mesmo. Ó. Não é à toa que o pessoal nas Olimpíadas magrinho é aqueles que competem pulando, né? Olha que legal. Fica mais fácil. Aqui, ó, seria responsável pelos transportes de vitamina do complexo B. E aí essa vitamina, né? Faz com que crie uma regularidade sobre esse efeito, porque o óleo ele ajuda a escorrer, ele ajuda, ele é um harmonizador, porque ele impede que a água se infiltre por os órgãos. Não é à toa que as células elas têm camadas lipofílicas, né? Você tem uma camada de gordura e uma camada de polar e uma camada polar, olha só. E aí, o que acontece? Isso impede que a água faça com que a célula fique intúrgida. Não, túrgida, quer dizer. Túrgida. Entendeu? Porque isso vai desgenerar as organelas. Vai dificultar os processos metabólicos das células. Metabolismo.
por conta da água, as coisas a se fazerem vão ser dificultadas. O excesso de água. Vai ser tipo isso aqui, ó. Células turgência. Olha só. Vai ficar hipotônico. Muita água. É muito pequenininho, né? Hipertônico, hipotônico, isotônico. Bom mesmo é ficar isotônico. A gente tem isso na matéria de osmose, transporte de água. Ó, osmose na célula. Na prisão, né, na célula. Aí, ó. Então, o óleo é muito importante para o organismo. Só que o nível de óleo é só periférico, tá vendo? Óleo é só periférico, só para dar uma forcinha mesmo. E aí aqui a gente tem sólidos, né? E água, que são proteínas, são organelas que fazem os processos de diferenciação na recomposição do organismo, né? Então, tá vendo? Ó, transporte, ajuda pelo transporte, ó, responsáveis pelo transporte aqui, ó. Facilita o transporte de algumas coisas, porque existem vitaminas que são lipossolúveis. Um pouquinho, ó. Vita lipossolúvel. São ricas em calorias e seu consumo deve ser controlado. São alimentos desse grupo: azeite, manteiga, óleo de soja, etc. Então, cara, se você é um carrão, né? Você não vai querer controlar o seu carrão para que ele não saia batendo aí ou debatendo por aí. Então, a gente precisa aprender a controlar o consumo desses alimentos, né? E a gente não deve se fazer de engraçado ou desengraçado para passar do limite e acelerar mais um pouquinho e aprender a ser esse acelerador dentro dessas oportunidades. Não, a gente precisa de responsabilidade, porque lipídios a gente só tem muito porque a gente praticou muito ter. Eles são difíceis, né, de você achar na natureza. Se a gente voltasse nos anos, esses seriam alimentos difíceis. Foi difícil para o homem ter o banco de reserva de lipídios que ele tem hoje. Para ele fazer ficar fácil ter óleo barato, ele precisou de fazer revoluções. Então a gente tem que prestar atenção nisso. A gente comia a gordura da caça, própria dos animais. E aí os corajosos que caçavam mesmo comiam mais, porque mereciam, né? Não era aqueles que ficavam em casa sentado programando. Quer dizer, fazendo operações. Hoje em dia as pessoas meio que falam que trabalhar com o cérebro gasta mais energia. Meio que o caçador ele não trabalhasse com o cérebro, né? Só que era mecânico. Esse povo arruma cada uma para poder fazer marketing. Vai lá para falar mentira, né? Mentira não, tem uma verdade, só que uma verdade meio que apropriativa, né?
Eu acho isso muito feio. Grupo 8. Açúcares e doces. Alimentos energéticos extras. Bom, dependendo desses açúcares e desses doces, né? O que eu falo dependendo? Dependendo da proporção. Porque isso aqui é uma forma genérica de informar mesmo. Porque o inteligente, principalmente na área de construção alimentícia, falo, né, no trabalho com a cozinha mesmo e com os alimentos, sabe que a proporção ela é ela que manda, né? Ela que manda na conta final. E aí a gente precisa ter esse lado de pesar esse lado de proporções desses camaradas aqui, ó. Porque não adianta você ficar com o psicológico abalado porque não comeu o doce, não teve a referência desse sabor na sua memória muscular e ficou desimpulsando, né, esse pedal de não ter comida. E aí você vai fazendo isso aqui, ó, vai psicologando, né, ou seja, vai pedalando essa informação que vai te inutilizando, vai te deixando em choque, em estado nervoso. O que vale a pena? Vale a pena, às vezes, você comer um pedacinhozinho só para ativar o sabor na sua química e para destilar o medo de não ter comido. E assim você some com esse pedal, né? Você some com esse pedal de eu não comi, eu não tenho esse sabor. Você meio que ajuda a esquecer, né? Você meio que involucra ele e elimina ele da sua acesso lá. Vamos lá. Dividindo o topo da pirâmide alimentar estão os açúcares e doces. São alimentos ricos em carboidratos simples, não possuem fibras e apresentam poucos nutrientes. Então, a falta de qualidade desses doces é porque eles não possuem fibras. Ou seja, eles não consolam, eles não consolidam o que eles não consolidam? Eles não consolidam uma certa saciez fácil, né? Eles não têm, porque eles meio que quebram muito fácil. Eles não incorporam na água do organismo e apresentam poucos nutrientes. Então, ou seja, eles não sugam água. Não sugam a água. Seu consumo deve ser moderado. Os alimentos que compõem esse grupo são açúcar, mel, chocolate, sorvete, bolo e etc. Tá vendo? Não tem nenhuma fibra. Em exceção do bolo. O bolo tem um pouquinho de fibra, sim. Só que o bolo ele tem uma carga de açúcar muito grande em relação à de fibra, né? A despeito da água não fazer parte da pirâmide alimentar tradicional, os nutricionistas recomendam a ingestão diária de no mínimo 2 litros. Aí a água ela ajuda a quebrar as partículas, né? A ondular, fazer essa questão assim, ó, essa adequação. É quase que a cozinha interior. Elas ajudam a irradiar os alimentos, quer dizer, a ondular os alimentos.
facilitando a quebra e a digestão dos alimentos e a absorção dos nutrientes que eles vão quebrar. Contudo, o volume de água adequado é medido segundo a massa corporal de cada indivíduo. Então, vejam só, sabe os rins? Os rins, eles têm um certo ritmo diário, um ritmo de taxa de filtração. Quando a gente tem um ritmo diário, não é bom variar muito esse ritmo, porque o padrão celular dessa composição aqui, ó, tá para a utilização rítmica dessa taxa. Quando você bebe menos ou bebe mais, você modifica, ou seja, você faz uma operação nas células desse organismo que podem depreciar ou estressar. Então a gente tem a depreciação, que é uma depressão mesmo, ou uma estressão, né? Que é um estresse de alto consumo ou de menos consumo. Então, para você adequacionar uma nova mediação, né, uma mediação entre a taxa de o quanto você bebe, quanto você trabalha com determinado órgão, você precisa de estratégia. Aí você vai no médico, ele te passa uma receita e aí você segue, toma os medicamentos e vai gradativamente incorporando o treinamento receitativo, né, para tocar nesse órgão um ritmo diferente. Isso é muito importante para o seu rendimento diário, para o seu carrão. Para os nutriólogos, a água é o alimento mais essencial para o ser humano. Por este motivo, encontra-se na base da pirâmide. Tem aqui, ó, pirâmide de alimentos, dieta de 2.000 calorias. Eu não sou a favor disso aqui, não. Eu não curto muito esse nome, não. Não é que faz mal, não, mas quando a gente fala em uma coisa que é muito pessoal e a gente generaliza uma coisa que é muito pessoal assim, isso dá muito problema, né? A gente tem que reduzir o problema. O negócio é pessoal. A pessoa ela tem que praticar o autocuidado. Olha só, uma coisa que sempre foi feita. Então, da mesma forma que a gente tem ferramentas para escutar, o médico tem ferramenta para escutar o coração, escutar os batimentos e tal. O ser humano, ele já nasce, né? Olha aqui ele já nasce com ferramentas para se auto-escutar. Por quê? Ele sente. Olha aqui. Olha o estetoscópio dele aqui. Ele sente quando algo está errado, né? A nuvem desanda. A trovejar. Mandar relâmpago. Nuvem se elevar. Tempestade de elétrons. Não, tempestade de desorganização mesmo. De sentimentos. Então aqui, ó. É só você auto-escutar.
né? Colocar os pés na colocação certa, no termo certo, e escutar e começar a se dirigir, ó. A coisa mais importante na sua vida está nesse núcleo aqui, ó, de atenção. Se você não escutar esse núcleo, não regular essas sensações, você cai e leva o outro que está com você a cair também. Por quê? Porque você vai obrigar o outro a te segurar. Então, se você gosta do outro, você dá o exemplo de cuidar de si mesmo. E aí, não é uma palavra que vai te fazer cuidar de si mesmo. É o autocuidado. Não é, eu estou fazendo dieta de 2.000 calorias por dia. Não é isso, né? Mas, como o lado da educação tem um rendimento de auxiliar na visão dos praticantes, né? A gente tem o auxílio aos praticantes, aos desejos de praticantes, aos exercícios. Aqui a gente viu, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos esquematizou em 1992 a primeira pirâmide alimentar, embora os primeiros guias alimentares tenham sido criados nos anos 70. Vale lembrar que no Brasil o primeiro gráfico foi criado em 99, com base nos padrões alimentares norte-americanos. A nova pirâmide incluiu alimentos tipicamente brasileiros, como caju, a graviola, a castanha do Pará. Então a gente tem alguma coisa meio que nacionalismo pela fonte de alimentos que a gente tem no território disponível para venda. Em 2013, o Brasil passou a ter uma nova pirâmide alimentar. Percebem que tudo isso, toda essa importância, foi gradativa e é muito nova. É muito nova essa importância. Mas aí você vai falar assim, mas por que é nova? Já tinha que ter tido há muito tempo. É nova porque foi só de uns tempos para cá que as pessoas começaram a não praticar o autocuidado, né? Porque elas despendeiam o tempo cuidando de televisores, de carros, de várias lojas, apartamentos, de várias contas bancárias, de vários bens materiais. E aí, olha só o cuidado consigo mesmo, né? Tá variando bastante, ó, né? Às vezes varia pra cá, né? Então as pessoas não estão conseguindo, né? É um dado novo, isso aqui é novo, foi observado que precisa disso novo. Quem observou é o pessoal da saúde, o pessoal dos modernos que olham por isso, né? Você chegava na sala de aula para dar aula, todo mundo antigamente, né, todo mundo mais assim tranquilo na saúde. Hoje em dia você chega, tem criança obesa, né? Isso é complicado. Então por isso que o pessoal da educação passou, em 2013 o Brasil passou a ter uma nova pirâmide alimentar com diversas reformulações. Essa mudança esteve relacionada com a quantidade e o tipo e a distribuição dos alimentos, visto que a obesidade se tornou um problema recorrente e preocupante para os estudiosos. Então aqui, ó, obesidade recorrente, né? Então isso aqui a gente não pode esconder, a gente não pode ficar com dó de falar. Só que não é falar como se a gente não tivesse problema, porque nós temos esse problema. O problema é nosso. O problema é nosso. Nós temos. Somos nós, somos nossos filhos,
nós estamos sujeitos porque o estilo de vida tem mudado. Então, o estilo de vida, a gente tem que cuidar desse estilo, né? Será que o estresse de muitos carros na rua dificulta as pessoas de querer sair? Será que a diferença socioeconômica? A gente tem que pesquisar, a gente não pode, né, só querer ganhar o nosso diferencial e esconder, né? A nova pirâmide alimentar propõe a diminuição de calorias diárias. Cara, antigamente ninguém sabia nem contar direito. Agora tá tendo que contar calorias? Não, tá, tudo bem. E diminuição do tempo entre refeições a cada 3 horas. Geralmente as pessoas antigamente elas comiam o que? 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, né? Não tinha essas contas. Então, será que contar faz bem? Quantas, tipo assim, você chegar no final do dia e se perguntar assim, quantas vezes eu comi? Será que isso faz bem? Será que isso não estressa? Né? Não tira a pessoa de órbita? Né? Será que não oxida a pessoa? No sentido psicológico? Então a gente tem que ver isso, né? A gente tem várias áreas para se preocupar com esses tipos de coisas que são muito importantes. Ademais, inclui a realização de 30 minutos diários de atividade física. Não, 30 minutos é muito pouco. Eu sinto muito. 30 minutos não adianta nada. 30 minutos? Não, coloca 2 horas. Né? 2 horas. Por quê? É só trabalhando que a gente consegue trabalhar. Só trabalhando que conseguimos trabalhar. Então, para a gente conseguir trabalhar, a gente precisa de ter metas. Trabalhar. Como a prática de atividade física não te pede para ter um currículo X, para passar numa prova Y, para poder ser filho de um burguês Z, né? Para ter toda essa relação de sorte e acaso, você tem que construir a sua sorte. E, então, para cuidar da melhor coisa que é sua, independente se você tem essas coisas ou não, você precisa de quebrar esses paradigmas, fazer o máximo possível dentro de uma graduação. E essa graduação, ela parte do seu autocuidado, de crescer nesse sentido. Foi assim que eu fiz e é assim que eu faço, né? Eu não tenho problema nenhum em afirmar isso. Orientações para uma alimentação saudável. O Ministério da Saúde lançou em novembro de 2014 o Guia Alimentar para a População Brasileira. Então, olha só, o Ministério da Saúde em 2014 lançou um guia que utiliza novos parâmetros para uma boa alimentação, que antigamente tinha alguns parâmetros e agora tem novos parâmetros. O objetivo desse guia é tomar a alimentação saudável e promover boa saúde, ou seja, é a guerra, né? O objetivo desse guia é fazer guerra. Seu principal objetivo é prevenção de doenças como obesidade, diabetes, infartos, doenças vasculares. Guerra contra iFoods, hambúrgueres, lanchonetes, né? É você, né, retomar a educação alimentar que as pessoas tinham antigamente, né? No sentido de fazer seus próprios alimentos. Mas eu não tenho tempo para isso. Então, aí o guia vai tentar melhorar o que você pode fazer, porque essa é a questão da mudança, né? Eu não tenho tempo para fazer minha comida.
O objetivo do guia é tornar a alimentação saudável e promover a boa saúde. Seu principal objetivo é a prevenção de doenças como obesidade, diabetes, infarto, doenças vasculares, câncer. E todas essas doenças aqui, ó, vamos pegar doenças relacionadas à obesidade. Porque às vezes a gente pensa que é só um dadinho, né? Ah, coitadinho, obesidade, diabetes, infarto, doenças vasculares, e câncer. E aí tá. Nós temos essas doenças aqui relacionadas à pirâmide de alimentos, ao consumo desses alimentos fora de um autocuidado, né, que beira isso, né? Aí beleza. Vamos lá, vamos passar isso aqui num filtro, né? Você tem um filtro para isso. E aí o que acontece? Isso não vai gerar só isso, né? Tudo isso aqui, ó, abre um conjunto de gerações. É um efeito dominó, um efeito cascata, um efeito bola de neve. E aí o que acontece? Acontece que isso vai dificultando não só a pessoa, né, entender o que é viver, dificultando o entendimento do que é viver, porque a gente esconde o que é viver, né? Porque a gente não se adapta a isso aqui, ó. Isso aqui não é impossível de se adaptar. A gente finge. O que a gente faz? A gente finge que tá bem. E sabe como que a gente finge? A gente cria um vestido de contenção de fingir, uma fantasia. E aí quem cuida desse vestido é o médico fantasiado de sabedoria para costurar em você, para tentar costurar em você. Uma organização melhor dos seus motivos de buscar viver. Porque isso dificulta. E aí às vezes as pessoas que estão com você, às vezes elas perdem o sentido do viver, porque existe um certo entupimento causado pela sua dificultância no entendimento de viver. Quando você assume que vai praticar mudança, né, você começa a enxergar o horizonte do que realmente significa viver. Significa procurar o tempo todo o equilíbrio, a homeostase. É assim que é, né? Isso que é viver.
E aqui abaixo tem as principais orientações apresentadas. Então, evite o fast food e opte por comidas caseiras, de preferência que você cozinhe. O preparo do alimento é uma forma de produção sustentável. Aumente o consumo de alimentos naturais como frutas, verduras e carnes. Entenda como o seu organismo funciona para os alimentos e por que ele funciona assim. Escreva, né? O que você acredita que funciona quando você come um alimento, né? Nade nessa navegação. Reduza os alimentos processados e em conserva, como enlatados e defumados. São facilitadores. Facilitadores envenenam toda a harmonia. Evite consumir alimentos ultraprocessados como biscoitos, refrigerantes, hambúrgueres congelados, nuggets e outros industrializados, principalmente refrigerantes. Evite consumir porque a dependência de uma marca, né, de um efeito químico, é muito degradante, né? E aí é isso, né? Evite consumir alimentos ultraprocessados porque eles não vão fazer com que o seu organismo respeite o processo de absorção alimentícia, né? Porque o seu organismo tem um certo evento de respeitar esse percurso, esse processo. É uma lógica que desastemifica sensação de mudança de efeito na sua conexão de viver, que te faz viver melhor. Eu vou ficando por aqui. E aí, num próximo vídeo, a gente continua falando dessas iguarias científicas que nos dão dados para que a gente possa ter atenção na hora de escolher que tipo de visão a gente vai ter depois que comer determinados alimentos, né? Porque modifica, né? A gente se modifica conforme essas relações, né? Então é isso, pessoal. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Fui!